Linguagem C e Lógica de Programação é um dos cursos do nosso pacote de 12 cursos introdutórios. Qual é o foco desse curso? Como todos os cursos introdutórios, ele assume que você não tem nenhum conhecimento de programação, não conhece nenhuma ferramenta, e o foco dele é na linguagem C, é em aprender lógica de programação já diretamente na linguagem C e começar a programar em C. Eu criei esse curso pensando principalmente em alunos de cursos de ciência da computação e engenharia de software que sempre nos pediam cursos de C, porque a gente tem uma série de cursos de JavaScript, PHP, Java, Python e outras linguagens mais voltadas para desenvolvimento web, front-end ou back-end. O C não tem o mesmo propósito. Ele é utilizado em automação industrial, ele é utilizado em determinados tipos de sistemas que precisam de muita velocidade, muita confiabilidade nos tempos de execução e é fundamental em cursos que trabalham mais próximos de como funciona um computador, que são mais aprofundados na parte teórica do funcionamento de programas, como os cursos de engenharia de software e ciência da computação. Justamente por isso, alunos desses cursos, muitas vezes têm dificuldade com todos aqueles conceitos teóricos. E eu sempre defendi que, na verdade, a melhor forma de aprender a teoria é primeiro praticando ela. Esse é o objetivo desse curso. Então, embora seja um curso mais pesado, por exemplo, para aprender programação do que um nosso curso de JavaScript, porque o C é uma linguagem que exige um conhecimento mais aprofundado sobre como funciona um computador, ele também é um curso introdutório, ele também é um curso que assume que você não tenha nenhum conhecimento. Então, por onde começamos? Na verdade, o primeiro vídeo é a instalação do Visual Studio. Nós vamos usar o Visual Studio da Microsoft, porque ao instalar ele, você já tem o compilador do C e o ambiente de desenvolvimento. Você pode usar o VS Code, baixar plugins para compilar o C. Você pode usar até um editor de texto e um compilador em separado, porque o C trabalha dessa forma. Você tem o código dele, como em todas as linguagens, é simplesmente um texto na linguagem C, mas ele passa por um processo de compilação que transforma em um executável. Nós explicamos isso também ao longo do curso. Mas o ponto fundamental, já na segunda aula, nós temos a nossa primeira aplicação. É um Olá Mundo, é simplesmente exibir o Olá Mundo no console, mas você já está programando. Então você instalou o ambiente no primeiro vídeo, no segundo vídeo você começa a programar. Na sequência, nós começamos a ver algumas questões um pouco mais complexas, específicas do C, tipo, o que é uma variável do tipo inteiro? O que é uma variável de tipo flutuante? Por exemplo, em JavaScript não existe esse conceito, é tudo um número. Então eu consigo muito mais rapidamente, em linguagens mais de front-end, back-end mais modernas, em certo sentido, passar por essas etapas e já começar a criar um programa que lê números, exibe números, etc. Na verdade, aqui nós só fazemos isso lá pelo sexto vídeo. Por quê? Porque nós estamos indo passo a passo, não assumindo que você tenha nenhum conhecimento de programação. Então nós explicamos o que é uma variável do tipo inteiro, o que é uma variável do tipo ponto flutuante, nós explicamos como compilar um programa e, finalmente, começamos a fazer nossos primeiros desafios. Então, desafio, converta de quilômetros para milha, converta de Celsius para Fahrenheit. No vídeo seguinte, nós temos a solução do desafio. E assim vai. Nós vamos aprendendo sobre como está a memória, tamanhos que cada variável ocupa na memória. Entramos no comando if, novos desafios, novas soluções de desafio, já um desafio de cálculo de MC. Aí começamos, por exemplo, com o comando while. Aprendemos a usar o depurador do Visual Studio, então você consegue executar o comando passo a passo, desafios com o comando while, solução de desafios e assim vai. E nós vamos cada vez avançando mais, sempre na prática, mostrando um pequeno comando e trabalhando desafios com aquele comando, mostrando depois a solução daqueles desafios. Ou seja, como você deve fazer esse curso, ou qualquer dos nossos cursos, desse pacote dos cursos introdutórios. Você deve assistir uma aula e, na sequência, praticar ela. Se for um desafio,
tentar resolvê-lo. Se for um exemplo de um comando, repetir aquele exemplo, ver ele funcionando. É essa prática de fazer repetir o que nós fazemos, depois tentar fazer os desafios, depois, se não conseguir, olhar atentamente a solução dos desafios até entender elas. Você vai assim aos poucos aprendendo. Lógica de programação, ou seja, aqueles princípios fundamentais que são razoavelmente semelhantes entre as diferentes linguagens, e a linguagem C em si. E esse é somente um dos 12 cursos do nosso pacote de cursos introdutórios. Então você vai ter cursos de HTML, JavaScript, PHP, Python, Java. Cada um deles começa do início naquela linguagem. Não existe uma ordem, uma sequência, são todos cursos introdutórios. Fazendo eles, você começa a enxergar este ecossistema, esse universo. Ok, isso é front-end, isso é back-end, isso é um desenvolvimento para um console ou uma aplicação que vai, de repente, rodar no Linux. Isso é uma construção de um jogo em Buildbox, por exemplo. Isso é um banco de dados. Você tem um básico de tudo. Aqui eu detalhei o nosso curso da linguagem C, mas cada um desses cursos trabalha na prática em um conceito, sempre mostrando exemplos e praticando com os mesmos. Convido que você contrate esses cursos se você quer dar os primeiros passos na área e ter uma visão geral a respeito dessas tecnologias. Obviamente, para desenvolver profissionalmente, você terá que se aprofundar muito mais. E aí nós temos formações que vão aprofundando naquela área. Vamos aprofundar mais em C, estruturas de dados, C++. Vamos aprofundar mais em JavaScript, React, etc. Mas aqui você tem um primeiro passo, até para entender o que funciona melhor para você, o que faz mais sentido para você estudar. E se você está fazendo ou vai fazer engenharia de software ou ciência da computação, são duas faculdades nas quais o C é uma linguagem essencial, é a base de tudo, né? Muitas vezes nessas faculdades, e eu realmente recomendo que entrar nelas é melhor você já ter uma bagagem de prática na linguagem C. Ali vai ficar muito mais fácil entender todos os conceitos teóricos que são passados nessas faculdades. Fica aqui então o convite, se desejar se inscrever nesse curso. Se quiser mais informações, fale comigo ou nossa equipe, no nosso grupo de WhatsApp, no nosso e-mail, que nós estamos sempre à disposição para atendê-lo. Muito obrigado.